Oi, gente. 27ª semana, Biologia B, e vamos terminar a parte de fluxo de matéria e energia. Já falamos de cadeias alimentares, já falamos de teias alimentares, e falta a gente trabalhar a parte de pirâmides ecológicas, tá? Essa parte de pirâmide ecológica, ela é uma parte bem de boa, bem tranquila, e que cai bastante nos vestibulares, né? Talvez ali a parte da pirâmide de biomassa, que pegue um pouquinho mais, mas a gente vai desenrolar isso agora, tá bom? Então vem comigo, vamos lá. Biologia B, né? Semana 27. A pirâmide ecológica nada mais é do que uma forma gráfica de você representar uma cadeia alimentar. Então, se eu vou representar uma cadeia alimentar através de uma pirâmide, existem algumas regras que eu tenho que saber. E essas regras, elas são poucas regras. Então, a dica está aí. Você sabendo as regras, você gabarita questões tranquilamente que falam de pirâmides ecológicas. Então, vamos lá. Pirâmides ecológicas representam a quantidade, quando a gente pensa em número, a biomassa, quando a gente pensa em peso seco, e o fluxo de energia, quando a gente pensa na energia. É uma forma da gente representar isso a partir do que a gente chamou na aula passada de cadeia alimentar, tá? Antes de falar para vocês o que é uma pirâmide de número, vamos para algumas regras básicas. Aqui você tem a base da pirâmide, o retângulo, né? O produtor, ele vai ficar sempre na base. Então, o produtor sempre na base. Isso não muda. Giovanni, em nenhum momento o produtor vai estar lá em cima? Nunca, tá, gente? Produtor sempre na base. Aí vem consumidor primário, consumidor secundário e assim sucessivamente. Não é obrigatório você representar o decompositor, porque fica subentendido que o produtor vai sofrer decomposição em algum momento, que o consumidor primário vai sofrer decomposição quando ele morrer, que o consumidor secundário vai sofrer decomposição quando ele morrer. Mas, se você tiver que representar o decompositor, onde que você representa? Não é correto representar o decompositor aqui em cima, porque senão você está dizendo que só o pássaro vai sofrer decomposição. Então, a forma correta de você representar o decompositor é colocar uma coluna que seja da altura da pirâmide. Então, você coloca aqui, lógico que você vai fazer mais bonitinho e vai escrever. Aqui eu estou representando os decompositores, né? Decompositor. Beleza? Não é comum isso acontecer, mas se numa questão discursiva ele falar represente de forma gráfica a pirâmide ecológica a seguir, inclusive a posição do decompositor. Então, você tem que colocar uma coluna daí, né? Do tamanho, da altura da pirâmide. Beleza? Mas, como eu disse, não é uma regra obrigatória você representar o decompositor. Vamos lá, então, para a pirâmide de número. Pirâmide de número, ela não tem muita restrição, não, tá? Ela não tem restrição. Ela pode ser normal, ela pode ser invertida. Se eu estou falando de número, eu estou falando de quantidade. Quantas plantas eu tenho nesse ecossistema? Ah, nesse ecossistema eu tenho 5.000 plantas. Quantos insetos do tipo gafanhoto eu tenho nesse ecossistema? Ah, eu tenho 500 gafanhotos. Quantos pássaros dessa espécie eu tenho nesse ecossistema? E esse é um pássaro que come gafanhoto. Então, gente, perceba, se o retângulo ele representa a quantidade, faz sentido o retângulo de baixo ser maior que o retângulo de cima, porque o de cima tem 500, de baixo tem 5.000. E lá em cima só tem um, né? Então a gente chama isso de pirâmide normal. A pirâmide normal é a pirâmide que representa o bolo de casamento, né? Ele começa grande e vai diminuindo. Pirâmide de número é isso, representa quantidade, né?
o número ao longo da pirâmide, a quantidade ao longo da pirâmide diminui. O tamanho da espécie, né, aumenta. Então, você vai falar, mas espera aí, e a árvore não é maior do que o pássaro? Não, espera aí, mas o gafanhoto não come uma árvore inteira. O gafanhoto come uma folha da árvore, né? Então, a gente está falando de proporção em relação ao que a gente está representando. Pode ser uma árvore, 5.000 árvores? Pode, mas o gafanhoto não vai comer a árvore inteira, ele vai comer uma parte dessa árvore, né? Mas a pirâmide de número, ela pode ser normal ou ela pode ser invertida. Ela pode ser normal, daquele jeito que a gente falou, ou invertida desses dois jeitos aqui. Olha bem, né? Isso aqui é uma pirâmide invertida. Mas o produtor está onde? O produtor sempre na base. Nunca o produtor vai ser representado fora da base. Aqui está o produtor. Aqui está o consumidor primário. Aqui está o consumidor secundário. Consumidor primário, consumidor. Opa, acabei clicando ali. Consumidor. Ah, calma aí, minha canetinha não está funcionando. Deixa eu voltar ela aqui para ela funcionar. Agora. Aí. Agora sim. Aqui o consumidor. Eita. Ah, ele está pegando fora do slide. Espera aí. Aqui ele pega. Consumidor secundário. Então você tem aqui o consumidor secundário. O que a gente observa de diferente nessas duas pirâmides? As duas são invertidas, mas as duas fazem sentido, galera. E geralmente, quando a gente fala de uma pirâmide de número invertida, o produtor tem que ser de grande porte. Por isso, veja, as duas começam com uma árvore. É possível em uma árvore você encontrar 5 macacos? É possível. É possível nesses 5 macacos você encontrar aproximadamente 200 piolhos? É possível. Veja, faz sentido. 5 macacos em cima de uma árvore. Cada macaco tem ali, sei lá, uma certa quantidade de piolho, né? É possível em uma árvore você ter uma colmeia de abelhas? É possível. Tem pássaro que come abelha? Tem. Tem pássaro que come abelha, né? Então, você tem ali 6 pássaros nesse ecossistema dessa, né, nesse mini ecossistema dessa árvore. Então, pirâmide de número pode ser normal ou pode ser invertida, gente. Não tem restrição. Mas o detalhe é, quando ela for invertida, geralmente ela vai começar com uma árvore. O produtor tem que ser de grande porte. Então, ele vai colocar aqui, ele pode nomear essa árvore, tipo, um ipê. Ipê é uma árvore, né? Uma jabuticabeira é uma árvore, né? Ou 5 ipês, não precisa ser um, pode ser 5. 5 árvores, né? 5 ipês. Ele denomina qual árvore é. 5 ipês, 5 jabuticabeiras, né? Então você tem essa pirâmide de número. Pode ser normal ou pode ser invertida. Quando for invertida, o produtor ele é de grande porte. Vamos para o segundo tipo de pirâmide. Essa é que gera um pouquinho mais de confusão, porque o aluno confunde com a de número, e não é número, né? Por mais que a gente use número aqui, mas é um número seguido de unidade de massa. E essa massa, gente, você pode imaginar que é o peso seco. Imagina que eu pego o campo de futebol, aqui a gente tem o campo do Paraná Clube, tem o campo do Atlético e tem o campo do Couto Pereira. Vamos pensar no Couto Pereira. Eu sou paranista, né? Nem acompanho muito futebol, né? Nem sei o que está acontecendo com o meu Paraná, só sei que acho que deve estar na 4ª divisão, mas vamos pensar no estádio do Couto Pereira. Do Atlético não, porque da Baixada ali, porque ali a grama é sintética. Vamos pensar na grama do Couto Pereira. Quanto de biomassa tem no gramado do Couto Pereira? Para a gente calcular a biomassa no campo do Couto Pereira, o que a gente faz? A gente teria que pesar esse gramado. Mas você não precisa pesar todo o gramado. Você pode tirar uma área específica, depois você faz uma matemática lá e você chega na área total, né? Só que a quantidade de grama que eu vou pesar
não é a grama que eu tiro do gramado e vou pesar, a amostra de grama que eu tiro e vou pesar. Ela tem que ser a grama seca, a grama desidratada. Então, essa biomassa, ela é o peso seco, gente. É o peso desidratado, né? Vou pesar um gramado, tem que desidratar esse gramado, né? Então, uma amostra de grama, desidrata, tira a água. O peso seco, isso é biomassa. Por isso que o exercício vai falar em peso seco. Mas esquece isso. Ele está falando de peso, de massa, né? Então, vamos pegar aquela pirâmide que tinha 5.000 plantas, 500 gafanhotos e um pássaro. Só que agora eu vou pesar as 5.000 plantas. Veja que eu transformei as 5.000 plantas em peso, em massa. Eu pesei as 5.000 plantas. Professor, mas usa número. Ah, mas tem uma unidade de massa, gente. 470 gramas por metro quadrado. Ou ele usa tonelada, ou ele usa quilograma, né? Aí você tem 0,6 gramas por metro quadrado de gafanhoto, 0,1 grama por metro quadrado de pássaros. É a quantidade de matéria orgânica em cada nível trófico. Se eu falo matéria orgânica, não faz sentido ter água, né? Por isso é o peso seco, gente. Então, se aparecer número seguido de unidade de massa, com certeza é biomassa. E aí você então entende que a biomassa, ao longo da pirâmide, ela vai diminuindo, né? A pirâmide de biomassa tem restrição? Tem restrição. A pirâmide de biomassa, ela nunca será invertida em exemplos de ambiente terrestre. Então, a biomassa, ela sempre vai diminuir ao longo de uma pirâmide, se você estiver falando de ambiente terrestre. Mas tem exceção. A pirâmide de biomassa marinha, quem é o produtor? Quem são as florestas marinhas? Fitoplâncton, gente. Algas do fitoplâncton. E quem se alimenta das algas do fitoplâncton? Os animais do zooplâncton. E quer ver onde os alunos erram aqui? Eles pensam em quantidade. Eles falam, mas como que é possível ter menos alga do que zooplâncton? Gente, eu não estou falando que tem menos alga. Eu estou falando que tem menos biomassa. É lógico que tem muito mais alga, em termos de número. Mas em termos de peso, o zooplâncton é mais pesado. Porque as algas do fitoplâncton, elas são microscópicas. Muitos animais do zooplâncton também são muito pequenos, mas a biomassa deles é maior. Mas não significa que eles estão em maior número. Então, tem muito mais algas do fitoplâncton, mas a biomassa é menor, né? Então, a pirâmide de biomassa pode ser invertida? Pode, se for um ambiente aquático, onde você tem algas do fitoplâncton, animais do zooplâncton, peixes pequenos, peixes médios, peixes grandes, assim vai a pirâmide de biomassa, tá? Então, a pirâmide de número pode ser normal ou pode ser invertida. A pirâmide de número invertida, o produtor é de grande porte. Pirâmide de biomassa pode ser normal e sempre será normal no ambiente terrestre. Pode ser invertida somente no mar. Qual é o exemplo? Algas do fitoplâncton, animais do zooplâncton. E essas algas do fitoplâncton, elas ainda têm a característica de elas terem uma reprodução muito rápida. Então se fala, mas se eles são maiores, eles devem comer muita alga. Sim, eles comem muita alga. Mas as algas, elas têm uma capacidade de reposição dessa biomassa muito rápida, né? Porque a questão da reprodução, né? E a gente termina com a pirâmide mais fácil de entender. Dos 100% da energia que uma árvore tem, né, a partir da fotossíntese, quanto que ela disponibiliza para o próximo nível? 10%. O consumidor primário, quanto que ele disponibiliza para o consumidor secundário? 1%. O pássaro, consumidor secundário, quanto que ele disponibiliza para o consumidor terciário, a cobra? 0,1%. Quanto que a cobra disponibiliza para o consumidor quaternário? Vai ser 0,01%.
essa matemática é sempre essa, tá? A nível de ensino médio, a gente meio que facilita a vida. Então, dos 100% que a árvore conseguiu, né, produzir ali a partir da fotossíntese, uma boa parte ela vai usar na sua própria manutenção. Uma parte ela perde na forma de calor, né? Calor é uma energia em trânsito. Ela também, né, tem a questão das excretas, das eliminações metabólicas que cada indivíduo pode eliminar. Né? Então, isso tem uma perda de energia. E quanto que ele disponibiliza? Do 100%, ele disponibiliza 10%. Esse daqui também vai ter perda na forma de calor, também vai ter energia para sua própria manutenção. Vai passar 1%, que também vai ter perda na forma de calor, que também vai usar uma parte para sua própria manutenção. Do 1% vai 0,1%. Mesma coisa, calor, própria manutenção. 0,01%. Própria manutenção e perda de energia na forma de calor. Então, veja, pirâmide de energia, ela nunca será invertida, né? Por quê? Porque a energia ao longo da pirâmide, ela sempre diminui. Então, pirâmide de energia pode ser invertida? Não, nunca será invertida, tá? Ela sempre será normal, beleza? Terminamos, assim, a parte do fluxo de matéria e energia. Então, deixa eu fechar aqui. Eu só vou alinhar o que a gente vai trabalhar na próxima aula, tá? Mas para a gente não ficar com o conteúdo quebrado, eu vou encerrar, né? E a gente vai deixar para trabalhar toda a parte de ciclos, já que a gente vai trabalhar ciclo junto com o impacto ambiental, na semana que vem. Então, hoje, aqui na Biologia B, a gente termina a parte de fluxo de matéria e energia, e aí, semana que vem, a gente trabalha ciclos biogeoquímicos. Então, aqui são os slides que eu preparei para vocês, ó. Só passando, ó, ciclo da água, mas aí a gente já fala de impactos relacionados à água, né? Então, falar de eutrofização, vamos falar, né, da questão da poluição da água, né? Só dando um spoiler aqui. Vou falar de ciclo do carbono, já vou falar de agravamento do efeito estufa, né? Já vou falar de acidificação dos oceanos. Então, morte dos corais, toda aquela história que a gente já sabe. Então, eu vou encerrar por aqui, né? E eu espero vocês às 9 horas na discursiva. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, eu permaneço por aqui. Valeu, gente. Boa noite.